nos sentamos para meditar a palavra, vamos cantar: ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Vamos cantar com fé. Quem está de corpo presente na missa, acorda. Quem está conversando com a namorada, para. Escuta a Deus. Cantamos. Ó família das nações, dai ao Senhor o quê? Poder e glória. O quê? Poder e glória. Pode melhorar. Ó família das nações, dai ao Senhor o quê? Poder e glória. Poder e glória. Bonito, muito bom. Pode ficar os instrumentos. Só um instrumento. Filho e filha da igreja, nós vamos entender uma coisa. Na época do imperador Tibério, Império Romano, a moeda romana era o denário. A gente que vem à missa e quem lê a Bíblia, não é? Quem não lê vai começar, já era tempo, né? Deve estar acostumado com a palavra denário. Mesmo que você não goste de história, você já deve ter ouvido a palavra denário, né? Nessa moeda chamada denário havia a imagem do imperador, o imperador Tibério, o seu nome inscrito em latim com um dizer. Então tinha o rosto do homem e em torno da moeda estava escrito assim: Tiberius Caesar Divi Augusti Filius Augustus. Do latim para o português: César Augusto Tibério, filho do divino Augusto. Você prestou atenção no que eu acabei de dizer? Segundo a moeda, ele era filho de quem? Do divino. Então Augusto era o que para eles? Deus. Você entendeu bem? Claro que com letra minúscula, né? Agora pensa comigo, se o Tibério era filho do divino Augusto, né? O que o Tibério era na cabeça dele? Porque filho de Deus, Deusinho é, né? Então ele achava que ele também era Deus. E as pessoas tinham que queimar incenso para ele se ajoelhar. E se não se ajoelhasse e queimasse incenso, morte. Por isso que Santa Filomena morreu mártir, porque ela não falou: olha, o senhor pode ser importante, eu respeito, mas Deus é outra coisa. Está entendendo bem? Então na moeda de César, e qual que era mesmo o nome da moeda? Denário. Você tinha, como toda moeda, cara e coroa. Na cara você tinha o rosto do deusinho, que era o Tibério. E na coroa tinha dois tipos de moeda. Tinha um que tinha a águia, e uma águia bonita por sinal. Depois, se você quiser ver, entra no Google e coloca denário, você vai ver lá, Tibério. Acharam a moeda lá, é bonita. Atrás tinha uma águia, né? A águia era o símbolo do Império Romano, ia nos estandartes, nos brasões, né? Hoje não mudou muita coisa. Qual que é o animal símbolo dos Estados Unidos? A águia. Os grandes impérios se afirmam, né? Sempre estão se autoafirmando. Interessante isso, né? E você veja, aí ou você tinha na coroa ou uma águia, e tinha uma outra edição interessantíssima. O rosto do Tibério aí, o César, e atrás, sabe quem? A mãe dele. E a mãe dele desenhada como uma deusa da paz. Olha que coisa interessante. Você entendeu o problema? Então, primeira coisa, era uma pequena moeda de prata em circulação na capital do império e nas colônias, ou seja, nas províncias. Essas moedas foram utilizadas na época de Jesus, na época de São José, na época de Nossa Senhora. O denário correspondia a uma diária, um salário diário de um trabalhador. E com um denário, na época da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, você podia comprar 8 quilos de pães com um denário. Por isso que o Evangelho fala muito de denário. Mas você que fala português aqui no Brasil, sem querer, querendo, você também fala denário. Quer que eu te prove? Você veja, o denário foi tão importante na história mundial da numismática, ou seja, a parte da ciência que estuda as moedas, que em francês é denier.
Na Arábia Saudita, dinar. Na Itália, denaro. Na Espanha, dinheiro. E no Brasil? Agora você entendeu, quem não sabia, porque dinheiro chama dinheiro? Por causa de denário. Tudo bem até aqui? Muito bem, ainda estou na introdução, senão a gente não vai entender muito bem. Agora veja, acontece que Deus proibiu de fazer na Torá escultura ou pintura de qualquer imagem que esteja no céu, na terra ou no mar. Por que que era proibido? Porque as pessoas acreditavam em vários deuses. Então, de fato, há uma proibição de fazer escultura. Antes de Jesus, porque Deus é espírito, e antes de Jesus não tem como fazer imagem de Deus. Jesus é a imagem do Deus vivo e verdadeiro. Agora nós podemos, de uma certa forma, representar Deus, mas antes não. Deus é espírito, como é que eu vou fazer uma estátua de Deus? Como é que eu vou fazer uma imagem de Deus? Não tem como eu fazer isso. Então, as imagens e esculturas no Antigo Testamento, proibidas. Quem fizesse seria acusado justamente de idolatria. Mas como se não bastasse, você não podia ter uma moeda no seu bolso que tivesse a imagem de um homem, e muito menos se esse homem afirmasse ser Deus. Por isso que para entrar no templo não podia entrar com denário. Qual que era a moeda do templo? E é engraçado que até hoje é a mesma moeda em Israel. Eu tenho algumas lá em casa, eu guardo de lembrança. Para quem não sabe, fica sabendo também. A moeda de Israel até hoje, desde a época de Jesus, é o shekel. Shekel, você fala assim, 1 shekel, 2 shekels, 5 ou 10 shekeles. O plural você faz assim, shekel. E no shekel não podia ter imagem. Olha que interessante. Agora a pessoa ganhava o salário em denário. Quando ela entrava no templo, como é que ela ia pagar o sacrifício com moeda impura? Então tinha que ter shekel. E aí surgiram quem? Os cambistas. Lembra que Jesus expulsou eles do templo? Os cambistas ficavam na entrada do templo. Quem quer trocar denário em shekel? Denário em shekel. Aí o sem vergonha, hipócrita, salafrário, chegava lá cheio de moeda proibida. Viu, troca para mim aqui 100 denários, por favor, por gentileza, né? Aí quanto está o câmbio? Você viu que o mundo não mudou muita coisa, né? Aí trocava por shekeles. Pronto, está tudo puro, pode entrar e oferecer o sacrifício. Ai que lindo. Você entendeu a briga agora? Os fariseus chegam se sentindo mais católico que o Papa, que tem uns que se sentem mais santo que o Papa, né? E tal, né? E chega lá querendo corrigir Jesus, fazer uma armadilha para ele, e fala assim, então a gente paga ou não paga imposto para César, Jesus? É certo ou não? Porque se Jesus falasse, paga, ele estava atraindo o povo dali, porque ele era colônia do império. Jesus falasse, não paga, ele ia ser preso como subversivo. Por quê? Não era o momento, ele até gostaria de ser preso, não tem problema. Só que a hora dele não tinha chegado ainda. Ele só entrega a vida dele quando ele quer. Então ele falou, não vou querer quiprocó agora não. Eles armaram uma ratoeira para mim, eu vou desarmar e armar uma para eles. Aí olha como Jesus é incrível. Olha a pergunta, vocês podem me emprestar uma moeda? Pega o cara no pulo. E o cara na inocência bota a mão, não tinha bolsa naquela época, né? Que a roupa era igual essa aqui, ó. Túnica. O que tinha? Alforge. Uma bolsinha de couro. O cara bota a mão na carteira, na inocência, até que eu tenho uma. Pronto, já acabou. Ah, vocês têm. A imagem do cara que fala que é Deus, hipócrita, né? Sem vergonha. Faça o que eu digo, não o que eu faço, né? Na hora que eles pegam, puxa vida, caí na arapuca. Agora vamos continuar essa conversa, né? Já caí mesmo, né? Tá aqui, tá? Aí Jesus faz uma pergunta. Então, né? Tem uma imagem na moeda? Jesus sabe. Ele tem. De quem que é a imagem que está aí? E os caras respondem, puxa, não acredito que eu caí nisso. Do César. Ah, que legal. Então se está a cara dele aí, dá para ele as coisas dele. E para Deus você dá aquilo que é dele. Entendeu a diferença? Aí olha que legal, a arqueologia achou as moedas. Vamos mostrar? Para quem está em casa, pode pôr lá. Nós temos aqui, ó. Do lado esquerdo, nós temos a moeda, que é o shekel. Todos talvez não enxerguem aí. Vocês vão depois em casa e vão na homilia, vale a pena ver de novo, do Padre Wagner, tá bem? Então veja,
na moeda shekel, você tem cara e coroa aqui, e aqui você tem um cálice, significa aliança de Deus. E aqui uma plantinha, homenageando a Deus como criador da natureza. Mas não tem rosto de ninguém, porque só essa moeda pode entrar no templo. Agora olha a moeda do nosso amiguinho, o César. Olha lá, a cara do homem e em volta em latim aquilo que eu acabei de explicar para vocês. Eu sou filho de Deus, né? Qual que é a moeda que os caras mostram para Jesus? Essa ou essa? Essa, né? Os hipócritas só mudam de lugar, porque por detrás de todo moralista há sempre um grande vigarista. Tome cuidado da turma muito moralista. Essa turma é sem vergonha. Eles apenas fingem ser aquilo que eles não são. Então eles caíram na armadilha, né? Que eles mesmos armaram. Eram hipócritas e idólatras e não tinham moral para corrigir ninguém. Tudo bem até aqui? Todo mundo entendeu? Amém? Amém. Que bom. Mas vamos voltar para casa assim? Não. Agora nós estudamos, né? E o que é que eu faço com isso, seu padre? Vou dar 2 lições. Tem várias, mas esse final de semana eu só vou falar 2. A primeira: cuidado com os aduladores e bajuladores. Os fariseus chegam para Jesus só tecendo elogio, você viu aí? Sabemos que és um grande mestre, que não julgas pela aparência, o Senhor é sábio, o Senhor é maravilhoso. Pá! Cuidado, porque era uma emboscada. Gente medíocre se cerca de gente que só elogia, porque não quer se deparar com suas próprias limitações, superá-las e corrigi-las. Uma pessoa insegura, que é um banana, só se cerca de gente que lhe passa a mão na cabeça. Se você quer crescer na sua vida, namore uma pessoa que te corrija, que te puxe para mais, que puxe a tua orelha, que te leve para a missa. Se você quer ser uma grande mulher, conquista, traz para a tua vida um homem que faça você voltar a estudar, que faça você fazer inglês, que faça você se promover, que faça você rezar o terço, e que às vezes deixe você bravo, você brava de falar a verdade na tua cara, e você tem que ser humilde para aceitar isso. O seu amigo de verdade é uma pessoa que às vezes vai deixar você bravo. Sabe por quê? Porque ele vai falar coisa que você não quer mudar, porque ele te ama, porque esse cara se importa com você. Louve a Deus se você encontrar gente assim. Agora, adulador e bajulador, ó, falar uma coisa para vocês. Vocês são patrões que estão aqui nessa igreja principalmente. Para todo mundo, mas agora para quem é patrão. Atenção, você que é patrão, líder, diretor, diretora. Toma cuidado com puxa-saco, porque puxa-saco sempre acaba puxando o tapete, tá? Tomem cuidado. Adulador, bajulador. A gente percebe quando o elogio é genuíno e quando querem comprar a gente para montar cavalo em cima, certo? Vamos largar a mão, gente, de ser bobinho, né? Vamos largar a mão. Vamos usar um pouco mais de sabedoria do Espírito Santo. Tá certo? Então se uma pessoa se importa com você, ela vai corrigi-la. Ela vai falar, olha, isso daqui eu estou falando porque eu quero o seu bem. Ah, mas não quero aceitar, o problema é dela. Mas é seu papel se você ama a pessoa. Então preste atenção. Numa relação de amizade ou de namoro, tá? Onde tudo é aceito, pode ser qualquer coisa essa relação, menos amor. Porque o verdadeiro amor é exigente. Cerque-se de pessoas que extraiam o melhor de você. Seu pai te ama, ele vai ficar bravo com você, porque ele te ama. Seus coleguinhas não se importam com você, eles estão um pouco se lixando com você, porque amanhã eles não vão mais estar na sua vida. Agora o seu amigo vai querer estar com você, ainda que você tenha dado um pé nele quando você começou a namorar. Quando terminar o seu namoro e você levar um pé também, ele vai estar lá esperando você, porque esse foi de fato um amigo de verdade. Quando começar a namorar, não seja trouxa, porque as namoradas passam e os amigos ficam. Só a tua esposa é que vai ficar com você. Em alguns casos, olha lá. Por isso, Barack Obama dizia, Barack Obama, não significa que eu concordo com a vida dele não, mas o que ele falou é verdade. Barack Obama,
livre-se dos bajuladores. Mantenha perto de você pessoas que te avisem quando você erra. E é isso que nós devemos fazer. Jesus Cristo nunca gostou de puxar saco de adulador, porque ele sabia que são um bando de sem vergonhas e cafajestes e aproveitadores, oportunistas, que estão numa fase da vida da gente e depois desaparecem sem qualquer satisfação. E agora o segundo e último. Um segundo ponto ainda mais sublime é que Jesus, sabedoria encarnada do Pai, é inteligente e sutil. Pois ao dizer que a moeda deveria ser restituída a César, porque nela estava impressa a imagem do seu Senhor, o imperador, Jesus está relembrando a todos nós que há uma criatura sobre a qual está impressa a imagem do Deus vivo e verdadeiro. E essa criatura é o homem e a mulher, que pelo batismo deixou de ser criatura, se tornou filho e filha, herdeiro e herdeira de Deus. Pois Deus disse em Gênesis capítulo 1, versículo 27, façamos o homem e a mulher a nossa imagem e semelhança. Jesus está dizendo, restitua o homem a Deus, devolvam o homem e a mulher a Deus, e quando vocês devolverem o homem a Deus, vocês terão paz e alegria. No dia que você foi batizado, meu filho e minha filha, foi gravada mais do que nunca, aliás, foi impresso em você o caráter. O que é caráter do grego para o português? Selo, o selo de Deus. São Paulo vai falar, Deus nos marcou com um selo. E a Igreja Católica nos ensina no catecismo da Igreja Católica que o batismo e a crisma são sacramentos que imprimem caráter indelével, ou seja, nunca mais sairá. Nunca mais você deixará de ser filho de Deus. Nunca mais você deixará de ser amado. Nunca mais você deixará de ser a imagem de Deus. Aconteça o que te acontecer. Por isso que os demônios em exorcismos, saibam disso se você não sabe, os demônios em sessões de exorcismo, para os padres exorcistas, eles revelam muita coisa. E uma das coisas que eles revelam, que eles adoram, que o inferno faz festa quando a gente não batiza as crianças. Porque quando a gente nasce com o pecado original sob o domínio de Satanás. E quando nós somos batizados é como se houvesse uma reintegração de posse. Jesus fala, sai daí espírito imundo, porque este menino, essa menina pertence a mim. Eu vou reintegrar a minha posse e o Espírito Santo vai fazer morada nele e morada nela. E agora segura mais esse rojão. Em sessões de exorcismo, os demônios revelaram, e é triste dizer isso, que o inferno faz festa quando uma criança nasce num lar protestante. Por quê? Porque batiza só lá na frente. E aí ele deita e rola, porque sem o batismo você é uma presa vulnerável de Satanás. Você entendeu bem a diferença? Por isso que o batismo é necessário para a salvação. E por isso na Santa Igreja Católica, desde que o mundo é mundo, há 2000 anos, batizamos os bebês, porque todas as crianças nascem sob o império de Satanás e precisam ser libertas por causa do pecado de Adão e Eva. Por isso o batismo é necessário para a salvação. Santo Hilário de Poitiers vai dizer, a moeda de César é feita de ouro e nela se encontra gravada a sua imagem, mas a moeda de Deus é o homem, é a mulher, nos quais se encontra gravada a imagem do Pai. E deixa eu falar uma coisa para você também, que tem gente aqui que não sabe, tem que saber, e quem sabe tem que lembrar. Por que o demônio odeia olhar para você? Ótimo, parabéns. Porque todas as vezes que ele te olha, ele é obrigado a se lembrar do teu Pai. Porque se ninguém te disse ainda, você é a cara do teu Pai. Está entendendo? E como ele odeia a Deus, ele odeia você, ele odeia a mim. Entende a diferença? Que coisa bonita, nossa tranqueira do demônio. Que coisa bonita saber que o Pai olha para mim, para você e fala, é minha cara, fui eu que fiz. A verdade é essa.
E isso traz para nós as últimas implicações. Sempre existirá um indivíduo ou instituição que considera o homem e a mulher como objeto e faz de conta que esse homem ou mulher é propriedade dele. Trata-se essa moeda de tão grande valor como objeto quando o patrão se aproveita do seu operário. Quando os jovens, em vez de namorar, ficam uns com os outros em cada noite, usando os corpos dos outros como copos plásticos descartáveis. Quando o marido trata o corpo da mulher como um mero objeto de prazer, ou trata a mulher na sua casa como se fosse sua empregada, não dividindo as tarefas do lar com ela. Jesus está dizendo que é de máxima urgência que todos quantos tenham roubado o homem de Deus, o devolvam imediatamente. Os países do mundo procuram ancorar suas moedas em uma moeda que não se desvaloriza. Antigamente, a moeda de lastro era o ouro. Tem países querendo voltar para o ouro. Só que o ouro, armazenar, transporte. Imagine um banco guardando ouro de um país. Complicado. Por isso, os homens criaram uma moeda de lastro ou uma moeda fiduciária. O que é uma moeda fiduciária? O que é fidúcia? Fé. Você dá fé que aquela moeda tem força, tem valor. Hoje, no mundo incerto de guerra, o mundo todo desconfia se de fato o dólar continua sendo uma moeda fiduciária, digna de fé, né? Hoje tem essa dúvida. Então hoje fala-se de desdolarização. Os BRICS, por exemplo, Índia, Rússia, Brasil, né? China, estão já começando a fazer comércio entre si com suas moedas locais, porque estão colocando em xeque uma moeda de lastro, que é o dólar. Olha que interessante. Não estou dizendo aqui que sou a favor ou contra, estou dizendo como está o mundo hoje na economia, né? Então hoje, o Brasil recentemente fez um comércio grande com a China em real digital, né? Que vai ser o DREX em 2024, né? Moeda digital do Brasil, e em iene. Né? Nós estamos falando de desdolarização, porque as moedas fiduciárias estão em crise, porque os homens não confiam mais uns nos outros. E por que eu estou falando isso para você? Porque agora estão estudando, vamos voltar para o ouro, vamos fazer uma criptomoeda com blockchain, que seja difícil de descriptografar, enfim, está acontecendo essa discussão, mas eu estou falando isso para você entender uma coisa importante. Num mundo incerto, num mundo desconfiado, num mundo que procura uma moeda de lastro, há uma moeda subestimada, há uma moeda para a qual não tem se dado valor, e ela tem um valor incomensurável, uma moeda que jamais perde seu valor, e essa moeda é o homem e a mulher. E por que essa moeda nunca se desvaloriza? Porque o lastro dela não é ouro, o lastro dela é o sangue preciosíssimo de Jesus. São João Crisóstomo vai dizer assim: acorda, homem, porque você vale um Deus morto e crucificado. Olha o valor que você tem. Eu acho interessante aquela música que ficou famosa, né? Não é católica, mas é bonita. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Eu quero fazer uma pergunta aqui séria para a igreja, que eu fiquei me fazendo a semana toda em casa e fiquei emocionado, por sinal. A pergunta é a seguinte: você sabia, ou ao menos parou para pensar, que quando Deus te escolheu, e Ele escolheu você, tá? Você é eleito. Quer que eu te prove? Abra a primeira leitura no versículo 4. Primeira leitura, versículo 4. Não tem nenhuma folheta aqui em cima? Na próxima, por favor, equipe, deixem folhetos aqui em cima também no presbitério, por gentileza. Então no versículo 4 da primeira leitura, olha só o que está escrito aqui: por causa de meu servo Jacó, continue, e de meu eleito Israel, chamei-te pelo nome, reservei-te e não me reconheceste. Pode parar aqui. O Deus que dá nome às estrelas, e diz a Bíblia que Ele chama cada uma por seu nome, sabe o seu nome de cor, antes de você saber que ia ter o seu nome, para começo de conversa. Você nem sabia que ia chamar João, Neuza, Ele já sabia.
Já te chamava pelo nome. Pedro, Luiz, ele já te chamava pelo nome. Tá? Agora olha só, que versículo que é esse aí? 4. Agora a segunda leitura, sabe qual que é o versículo de novo? 4. Olha a segunda leitura, o mesmo versículo, o mesmo número, versículo 4. Leia lá, Ana. Sabemos, irmãos amados por Deus, que sois do número dos escolhidos. Está vendo só? Quem que você é? Você pensa que você é pouca coisa? Não é não, filho. Você não é não. Agora eu quero fazer a minha pergunta. Ele já sabia quando te escolheu de todos os teus fracassos, de todos os teus erros, de todos os teus deslizes, de todas as suas traições, e mesmo assim, Ele te escolheu e continua te escolhendo. Santa Teresinha vai dizer, não acontece nada que Deus já não tenha previsto desde toda a eternidade. Quando Deus batizou você, quando Deus crismou você, quando Deus me ordenou padre, Ele viu todas as minhas misérias, meus fracassos, minhas pisadas na bola, e disse, mesmo assim eu te escolho, e continuarei a te escolher. O grande problema é que alguns de vocês pensam, que por causa do erro que você cometeu, que Deus desistiu de ter te escolhido. Isso é uma mentira de Satanás, você precisa renunciá-la. Deus nunca vai parar de escolher você, nunca, porque Deus não volta atrás daquilo que Ele faz. São Paulo vai dizer, os dons e os chamados do Senhor são irrevogáveis. Por isso, fica tranquilo, fica tranquila, Deus já previu todos os teus erros, e com a graça dEle, você ainda pode e deve dar certo. Olha gente, vira e mexe, vira, eu me pego vendo meus erros do passado. E vira e mexe, vira, eu vejo as pessoas conversarem comigo. Mas olha o que eu fiz, padre. Mas olha o que eu fiz. Olha, desculpe falar assim, mas bem claro, para Deus não interessa. Ele já sabia que você inclusive enfiar o pé na jaca. E mesmo assim, Ele te escolheu e continua te escolhendo. Entendeu bem? É isso. Você é a imagem de Deus. Então eu posso colocar qualquer um de vocês aqui em cima e perguntar para a igreja, de quem é a imagem nesta moeda? E todos responderão, do Deus Altíssimo. Então essa moeda não pode perder o seu valor. Termino contando uma coisa para vocês. Uma família tinha um vaso da trisavó, uma relíquia de família, e a filha deles cresceu ouvindo uma frase, esse é o tesouro da nossa família, esse é o grande tesouro da nossa família, vamos guardá-lo. Certo dia a garotinha derrubou o vaso, quebrou em 1000 pedaços o tesouro da família. A mãe escutou o barulho, chegou na sala, a menininha estava em cima do vaso chorando, desconsolada e gritando, eu quebrei o tesouro da nossa família. A mãe pegou ela pelas 2 mãos e perguntou, você está bem, filha? Você cortou o dedinho? Se machucou? Não, mamãe. Então, tudo bem, não tem problema. Essa menininha cresceu e esses dias estava num podcast e disse assim, naquele dia eu descobri que eu era o verdadeiro tesouro da nossa família. Nunca foi o vaso. Meus filhos, como nós valorizamos às vezes as coisas materiais como se fossem tesouros imprescindíveis para a nossa felicidade. Eu só vou ser feliz se eu tiver aquele tesouro, se eu não tiver eu não vou ter. Não é verdade. É você que é o tesouro do Pai. É você que tem valor, não os objetos que você possui. O seu carro não herdará o reino dos céus. A casa da praia não herdará o reino dos céus. O seu saldo na sua conta bancária não vai ser creditado no paraíso, porque tudo isso é uma falácia passageira e ficará nesse mundo. O que realmente tem valor para Deus é você. Foi por você que Ele enviou o Filho dele para morrer na Santa Cruz, e Ele voltou lá no céu para preparar um quartinho para você, porque Ele falou, eu vou lá para preparar uma morada para vós.
Nós somos o tesouro real e eterno. Você é a grande joia de Deus. Deus falou em Isaías: eu troco reinos por ti. O problema é que você não acredita. Porque se você acreditasse de verdade que Deus troca reinos por você, você não estaria para chorar me engano porque fulano de tal não te deu a devida atenção. Você não estaria aí passando um chapéu mendigando o amor, atenção e afeto dos outros. Você não teria essa sua autoestima lá no pé. Se você realmente acreditasse que o Todo-Poderoso está disposto a dar reinos em troca de você. Então eu posso concluir com a minha última frase. E eu escrevi ela aqui, porque foi o Espírito Santo que mandou falar. Caso alguém não tenha te tratado com o devido valor, ou até mesmo tenha te descartado, não se preocupe. Porque quem está acostumado a bijuterias, não perceberá quando estiver diante de uma verdadeira joia. E quando perceberem, provavelmente será tarde demais. Se você se enxerga uma bijuteria e deixa as pessoas te tratarem como uma bijuteria, toma consciência da grande joia de Deus que você é. Porque como o padre falou hoje, quando chegou aqui, na antífona de entrada, no Salmo 16, você é a pupila dos olhos de Deus. Amém? Amém. Vamos cantar o refrão do Salmo para meditar um pouquinho sobre tudo isso? Ó família das nações, Dai ao Senhor poder e glória, poder e glória. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória,